Fala, galerinha abençoada, sejam muito bem-vindos para mais um SMK Cast, este podcast em forma de conversa e resenha que tem o propósito de trazer inspiração e insights valiosos para a sua vida e seu negócio. E como o propósito aqui é trazer empreendedorismo e propósito, eu quis trazer hoje um convidado que é expert e ele tem excelência no que faz. O cara conta com mais de 200 milhões na sua carreira em VGV e sabe tudo quando se fala de imóvel e de vendas. Este ano que passou foi mais de 30 milhões. Você que trabalha no meio imobiliário ou que você acompanha um pouquinho sabe do que eu estou falando. O cara é referência. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alex. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Fico extremamente lisonjeado, né, pelo convite. Confesso para ti que já havia recebido outros convites e não havia aceitado, mas esse foi muito especial, me chamou muita atenção ali o propósito. Então, isso me chamou muito a atenção, espero que, contando um pouquinho da minha história, de alguma forma, por menor que seja, acabe incentivando, motivando, influenciando algumas pessoas a melhorar seus resultados e também as suas vidas. Mostrar que é possível, né, Alex? Porque é possível. Aqui a gente está mostrando, não tem nada combinado, então às vezes você vai ver o convidado pensando, porque a gente vai elaborar coisas que é natural. Porque aqui a gente quer mostrar que o Alex, apesar do sucesso dele, ele é uma pessoa real. Ele é uma pessoa como eu, como você, que teve que começar talvez de baixo e teve que buscar a excelência. E pessoal, eu não estou aqui fazendo... tudo isso que eu falei para vocês é pouco. O Alex é um cara excepcional, ele é uma referência para mim. Então, assim, eu conheço o Alex, não faz muito tempo, né, Alex, que a gente estreitou um pouco a relação, mas a gente tem muitos amigos em comum. E quando eu conheci a história do Alex, eu disse, cara, eu preciso expor a história desse cara. E eu me coloco aqui junto, porque eu também trabalho no meio imobiliário, né? É uma das coisas que eu presto também consultoria. E o Alex, para mim, ele é o melhor. Ele é um cara que ele é excepcional no que ele faz. E aqui falando da nossa cidade, se for falar em números, o Alex, a gente vê palestras por aí, pessoal, em grandes eventos, né, Alex, que em números, caras que são referências, que estão lá palestrando, trazendo, e tem números inferiores ao do Alex. Né? Então o Alex, até eu disse, cara, o Alex deixa a desejar nessa parte dele mostrar mais, porque ele é um cara que ele gosta mais de mostrar o resultado, que ele realmente é bom no que ele faz. Eu, se fosse comprar um imóvel, o Alex, eu ia comprar de você. Olha só. De verdade, porque o Alex é aquele cara que ele executa um trabalho muito, ele se preocupa muito com trazer tranquilidade para o cliente. Ele vai lá e pega e faz todos os trâmites, porque hoje, né, Alex, esse meio de corretagem, podemos dizer assim, ele não tem muita barreira. Então tem muita gente que se aventura e vai lá e não dura um ano, né? Porque ele é um mercado, se for olhar para os números, ele é muito atrativo. E até quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, porque né, eu venho da parte da construtora, de imóveis e tal, e eu comecei a ver assim, os clientes assim, preocupados, que às vezes chegavam lá para mim, Samuel, eu quero construir um terreno totalmente nada a ver com a proposta, porque os caras só queriam vender, Alex. Então, não é isso. Por isso que eu digo, eu não quero trazer aqui só números, mas eu quero trazer um cara que tem um propósito. E o Alex, eu conheci a história do Alex, o Alex vem há anos assim, pegando as dores dos clientes e trazendo isso para solucionar. Então, eu posso te dizer assim, com toda certeza, o Alex é o cara, o Alex é uma referência. E eu quero aqui trazer a história dele, porque a história dele é linda. É um cara que começou lá de baixo. E eu falei, eu aqui estou fazendo um compromisso com o Alex. Eu quero mostrar a história do Alex, porque o Alex, sem dúvida nenhuma, ele poderia estar estourado aí nível regional e digo mais, até Brasil, porque ele com esse pouco... ele não mostra, cara. Ele é aquele cara que ele tem o resultado porque ele é muito bom no que ele faz, mas ele não mostra muito o seu trabalho, ele não mostra muito a cara dele. E é isso que é a proposta de ser. Eu quero mostrar a história desses caras que são referência, que tem uma história bacana, para que eles também sejam abençoados e eles abençoem outras pessoas. Porque a história do Alex eu tenho certeza que vai impactar a tua vida como ela impactou a minha e disse assim, o cara começou lá de baixo e buscou ter excelência, buscou ter
qualidade, e ele conseguiu. Então, pessoal, exatamente isso, você se mostrar para você que é possível. Eu tenho certeza que essa história do Alex vai inspirar a sua vida, como tem inspirado a minha, e tem mostrado assim, cara, é possível começar, né, lá de baixo, como foi com o Alex, e você chegar e se tornar referência, indiferente do nicho que você atue. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa ser bom no que você faz. Então, Alex, gostaria que você compartilhasse a tua história. Como começou a jornada do Alex? Porque desde lá de trás, desde lá do oposto, porque eu já conheço a tua história, e até chegar no Alex de hoje, que a gente conhece e que o pessoal vai conhecer hoje também. Legal, fico extremamente grato, né, e emocionado com as palavras, pela veracidade, né, dos elogios, né. E é de verdade mesmo, Alex, porque até, desculpa te cortar aqui, porque eu quero deixar claro que aqui a gente quer trazer verdades. E eu me coloco aqui e digo, até eu disse, eu me coloco junto, o Alex, ele é o cara. Né? E eu disse, porque ele poderia, tem muita gente que faz, tem todo um marketing, é bacana, é interessante, e eu quero isso aqui pro Alex, porque ele merece essa exposição que ele é um cara que precisa ser honrado no que ele faz, porque ele é referência. E os caras não têm essa excelência que ele tem. Então é importante sim o marketing, é importante sim você mostrar mas você tem que ser um cara que você gere esses resultados na vida das pessoas. E o Alex tem propriedade no que ele faz. Ele é bom no que faz. Pode continuar, Alex. Vamos lá, então. Tudo começou em 2009, né, na minha cidade natal e do coração, Cacique Doble, Rio Grande do Sul. É uma cidade que é a minha cidade, né? A cidade aí que a cada 15 dias eu não consigo permanecer mais do que isso em Passo Fundo, 3 semanas no máximo eu tenho que visitar. Então, de uma forma ou outra, por mais corrida que sejam as agendas aí, é a cidade que é a minha cidade, né? Volto a falar. Iniciou lá quando eu trabalhava num posto de combustível, né? Eu trabalhei lá por um bom tempo no posto de combustível. Sou muito grato pelo pessoal de lá até hoje, né? Uma das minhas alegrias é passar lá, enfim, dar um oi, né? Geralmente a gente vai lá dar um jeito de aparecer do nada lá, ou quando precisa de qualquer coisa a gente dá uma desculpa, dá um pulinho lá para conversar com o pessoal. Eu trabalhava lá no posto de combustível e sempre fui um grande sonhador, né? Eu queria, né? Até o espaço aqui, né? Aproveitando, é um espaço aí que me sinto muito acolhido, né? Eu sou aficionado, apaixonado por carro, né? Pelo mundo automotivo, quem me conhece sabe, né? Então, e chegar numa loja dessa aqui não é diferente, né, Alex? Não, a gente se sente em casa, né? Então, agradecer também o espaço aí. Agradecer o Renan e a Gabi aí, que são os queridões aí. Também são muito referência, né? Você que não assistiu o episódio do Renan e a Gabi, aproveitando a deixa aqui do Alex, assista lá, porque eles também têm uma história inspiradora. E esse ambiente realmente a gente que é apaixonado por carros, né, Alex? A gente já fica mais fácil da gente... Sente em casa aqui, né? Então, começou quando eu trabalhava lá, enfim, eu, né, trabalhei por um bom tempo lá e comecei a almejar, enfim, eu queria realmente mudar de vida, queria ter os meus problemas, né? Tinha os meus propósitos e meus desejos, né, minhas ambições pessoais, e eu não via outra forma a não ser tentar trilhar um caminho diferente. Acabei, de certa forma, era uma remuneração proporcional, né? Então, ali eu trabalho, então era uma remuneração relativamente mais limitada, né? Eu tive que me programar. Os sonhos que tu tinha não condizia. Então, né, fui me programando ali, com a ajuda da minha família também, que né, tinha algumas... Tu era frentista dele? Frentista no posto. Frentista, trabalhava lá e essa era a minha função. Frentista, lavava os carros. Isso era o que eu fazia lá no posto. Fui me programando, guardei, né, algum valor ali, era um valor relativamente assim baixo ali pela proporção do trabalho. Era bem remunerado, né, não me interprete mal, mas pelo que eu fazia. Sim. Então, né, para esses desejos que eu tinha e esse rumo que eu queria tomar acabavam sendo um pouco limitados. Acabei guardando, enfim, um valorzinho ali, né, me programei e tal. Na minha cabeça lá eu tinha uma reserva para 6 meses. 6 meses eu vou para Passo Fundo, dentro de 6 meses é impossível não arrumar outro emprego, daí ali já vai engrenar e a gente vai dando um jeito. Esses 6 meses ali, daí eu estava vindo para Passo Fundo tinha a intenção de vir para Passo Fundo para estudar. Acabei fazendo um vestibular,
né? Até num domingo a gente estava lá, acabei me inscrevendo, daí vou, não vou. Chegou um amigo aqui de Passo Fundo que morava aqui, não, eu vou te levar amanhã, nós vamos lá fazer. Ele tinha chegado no sábado, queria visitar, faz a mesma dinâmica que eu agora. Sim. Nós vamos para Passo Fundo, vai dar o vestibular. Acabei fazendo vestibular, entrei na faculdade de administração, cursei pela Anhanguera, e ok, passei no vestibular e agora? Né? Aluguel lá na época, daí tinha, muitas vezes eu trazia, acabava trazendo comida de lá, né, para ter uma certa economia ali. Mas você morava lá em Cacique? Morava em Cacique e acabei vindo para Passo Fundo. Estudar? Não, acabei vindo para Passo Fundo, conseguindo um aluguel ali, tinha uma pequena reserva e na coragem. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Sozinho aqui, não tinha nenhum familiar? Sozinho. Mas aí tu trazia comida pra semana, Alex? Como é que tu fazia? Geralmente sim, a gente trazia alguma coisa, né? Alguma coisa a gente comprava aqui, fazia, enfim, ali. Então, não tinha grandes recursos, então a gente tinha que dar um jeito aí. Aí já cheguei aqui em Passo Fundo, dei um jeito de estruturar um currículo. Eu mandei para um amigo meu, né? Graças a Deus, uma das minhas maiores, assim, maiores regalias e que eu me orgulho muito é que eu tenho vários amigos de verdade. Então, eu acabei mandando aí para um amigo lá. Soube selecionar bem as pessoas que... exato. Próximas. Durante a vida, a gente vem selecionando aí, né? Então, vem aprendendo e graças a Deus, é muito abençoado. A gente caminhar com as pessoas certas. Exatamente. Isso para mim é inegociável. É o que a gente sempre fala, né? Escolha estar... Porque a gente é reflexo das pessoas. Então, quando a gente está com pessoas bom que servem, é porque a gente também serve elas. Então, isso é o network, né, Alex? É você saber servir o outro, né? E você também ser servido, porque daí você está num ambiente de pessoas que são da mesma índole, da mesma... Né? Eu acredito muito nessa força da atração que pessoas boas, né, se encontram com outras pessoas São boas. Propósitos. Eu sempre digo, Deus une propósitos. Essas afinidades acabam aproximando. Isso eu tenho muito claro assim na minha vida. Então, é uma das coisas assim, que eu mais dou valor. Sim. Aí acabei mandando para um amigo, me ajudou e tal, enfim, né? Fiz um currículo para começar aí minha carreira de trabalho. Fiz um currículo, acabei indo para uma entrevista, enfim, ali que era um banco que não existe mais hoje de crédito imobiliário. Então foi meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Estagiário de um banco de crédito imobiliário. Hoje ele não existe mais, mas... Esse foi o teu primeiro emprego quando tu chegou na cidade? Meu primeiro emprego foi um estágio da faculdade, né? Eu precisava de horas. Sim. Fiz o estágio da faculdade já, né, em contrapartida remunerada. Na verdade, tu só estava vivendo com a reserva, né? Porque... Só com a reserva e aí o auxílio desse estágio, porém era remunerado, né? Então, e claro, da ajuda da forma que a minha família podia. Então isso foi me mantendo aí no início. Aí foi uma carreira ali, de certa forma, curta, né? Então era um estágio, enfim, ali eu tentando ganhar um pouquinho mais ali para ter essa rentabilidade maior. Acabei trabalhando ali, mas tive esse contato e acabei me deslumbrando com o mercado imobiliário, vendo, né? O pessoal ia lá, fazia um crédito imobiliário, acabava comprando, usava, né? Na época lá, teve alguns casos que eu vi que ele usava o dinheiro do banco ali e acabava tendo uma remuneração. Eu falei, esse negócio é muito interessante no mercado imobiliário, e ficou aquela pulga atrás da orelha. Mas não era o meu propósito no momento, eu queria ganhar mais. Aí, né, Até porque tu veio com esse intuito, né? Tu tinha sonhos, propósitos particulares que tu precisava achar um lugar que te remunerasse para isso. Exatamente. Aí, como eu estava cursando a faculdade de administração, eu acabei fazendo um novo currículo, né? Já tinha um modelo de currículo que tinha dado certo, né? Acabei fazendo um novo currículo e fui chamado como auxiliar administrativo da Ultragaz. Aí fui trabalhar na Ultragaz lá, já teve uma remuneração, melhorou um pouquinho ali, enfim. Mas saí, né, com aquela pulga atrás da orelha. Né, o mercado imobiliário muito interessante, da forma que eu vi algumas pessoas né, investindo e tendo êxito. Então, eu fiquei com criou um desejo dentro de mim, assim, né, de participar de alguma forma, assim. Aí fui para Ultragaz lá, tá, enfim, era auxiliar administrativo, era escritório, basicamente processo, tal, enfim. Ali eu comecei a me descobrir que não era o meu perfil. Meu perfil era comercial puro, né? Então, fiquei pensando ali, mas já tinha uma remuneração bem melhor do que a primeira, né? Então, eu já consegui ali, eu tinha no primeiro ano lá, já tinha feito um FIES ali para custear a parte da faculdade, a parte que eu pagava ali, era 50%, se não me engano. Em alguns meses ali eu já tive uma promoção e acabei conseguindo já me desvincular
do FIES, né, da faculdade. Eu conseguia pagar a faculdade, não me sobrava praticamente nada ali, muito pouco. Sim. Mas eu já conseguia pagar meu aluguel, enfim, ali, e pagar a faculdade. Se manter Né? tranquilo. Era isso que a gente conseguia aí. Aí ficou aquela vontade latente lá de voltar para o comercial. Fui lá, fiz um outro currículo, enfim, acabei indo pro... Não, nesse meio tempo eu acabei fazendo um outro estágio, que era numa farmácia que não existe mais hoje. Na época, Stratos, ali era uma farmácia de manipulação. Aí eu acabei fazendo esse estágio, tinha que fazer toda a atualização lá de tudo que tinha em estoque e tudo mais, mas continuava nesse setor administrativo que não era muito minha Ainda praia. estava com a vontade de ir pro... Ainda tinha vontade, mas eu tinha esses dois, tinha esse estágio, mais o que eu fazia lá da Ultragás. Né, Mas tu sabia que era só uma transição, não era aquilo que tu... No momento eu acho que eu não sabia, mas não era o que eu queria para mim. Eu queria, né, de certa forma, ir crescendo. Então eu fiz um complemento das duas rendas, já estava melhorando. Nesse meio tempo eu, né, deslumbrei ali com um pouquinho de coragem, tentar iniciar no mercado de comercial. Aí acabei fazendo um novo currículo, enfim, fui lá, pedi a ajuda de um amigo lá, ele acabou me incluindo ali, me ajudando a entrar na venda de consórcio. Aí entrei na venda de consórcio. Daí tu caiu na parte das vendas, né? Aí no comercial. Aí eu pensei, vai ser o teste de fogo aí. Agora vai ou racha. Não tinha muita opção. Mas o que me chama a atenção é que tu nunca se acomodou. Tu tinha bem claro, eu preciso gerar receita para mim conseguir, porque depois vai nascendo o propósito principal, né, Alex? Mas de início o teu propósito era o teu sonho de particular, né? Eu quero conquistar as coisas, eu tenho um sonho, eu tenho uma ambição particular, né? Isso de querer crescer, e tu nunca se acomodou. Não. Sempre estava procurando, isso aqui vai ter uma renda a mais, vou agregar. E sempre muito bem organizado, pelo que tu fala, assim, né, Alex? Tu guardava, tu se programava, isso é muito importante, né? Dentro de umas proporções, né, do que a gente tinha, né, com o que a gente tinha tentava fazer o melhor. Então, acabei entrando nesse mercado aí do consórcio aí, e foi um negócio assim, que me deu foi uma virada de chave, assim, foi uma faculdade. O consórcio que eu vendia, geralmente, o pessoal acaba fazendo consórcio, é atrelado a algum outro negócio, né? Enfim, ali o consórcio que eu vendia, não. A gente tinha listas, eu ligava para 300 pessoas, para 3 me atender, né? Para 3 me atender, marcar uma visita, entrar na sala do cara, o cara me falou, eu tenho 3 minutos. Nossa. Então, basicamente é isso, né? Então, que escola foi para ti, né? Porque... começava desde do telefone até a dificuldade era em tentar uma agenda. Né? Dessa agenda aí, tentar nessa época aí, tu lembra quando que era, que ano foi isso? Eu vim para cá em 2009, eu acredito que o consórcio tinha sido ali por 2011, já foi um negócio, tudo 6 meses eu já estava trocando, um ano, até uma hora me parei assim para pensar, será que não vou dar certo em nada, porque a cada 6 meses eu estava trocando emprego, mas era essa ambição que acabava me empurrando para frente, assim, tentando... E nessa época, tu ligar, marcar, tu ir atrás era muito alta, né? Tu tentar marcar uma visita particular, né? Era muito difícil, né? Muito difícil. Imagina, tu ligar no horário de trabalho do cara lá, ligava lá pro... Quantos não a gente precisou? Sim, ligava pro dentista, pro médico, o cara atendendo lá, o cara né, muitas vezes nem atendia. Pegava uma lista de 300 ali, pensando na proporção de hoje, sei lá, uns 10 atender. Sim. Né, para te atender e muitos dizer que não, ou não atender, ou fazer o que a gente geralmente acaba fazendo quando dá sem tempo, né? Nem atendendo, né? Então, acontecia isso. E era um consórcio, assim, que foi essa prova de ferro mesmo que eu falo de fogo aí, a prova difícil, né? Digamos assim, porque o meu consórcio tinha pós-venda, né? Porque geralmente o que acontece, né? O pessoal acaba prometendo um negócio que, né, geralmente não acontece. Então, fez a venda, beleza. Eles ligavam, né, pedindo se eu tinha prometido que ia contemplar em tantos meses. Então, tinha o pós-venda. Se, né, o cliente tivesse, não, prometeu, enfim, acabava indo todo o meu trabalho ali por terra. Né? Por água abaixo. Então, e era um consórcio ali com metas. Né? Então, é uma loja ali, a Colombo ali era bem audaz assim, nas metas. Então,
Era um trabalho que eu tinha que me doar muito. Era a cobrança. Era vida ou morte, né? Tinha que vender. Era resultado. Era resultado. E aí, nesse meio tempo, né, eu continuei nessa missão. Eu disse, não, isso aqui eu não quero, eu quero vender algo que realmente me remunere mais. Aí chegou um ponto da minha vida que eu pensei, na época eu tinha oportunidade, um amigo meu, tinha o pai dele, até a gente iniciou depois a carreira na corretagem junto ali, que eu lembro que ele vendia caminhão e tal, e ele me falou, pai, vende assim, já tem uma carreira, né, formada, uma história linda, assim, sabe? Uma carteira de clientes. Uma carteira de clientes, assim, uma pessoa muito bem vista, e ele vendia caminhão, imagina, né? Valor agregado, né? E aí olha só. Já era mais atrativo, né? Chegou um ponto da minha vida, eu vou vender caminhão e imóveis. Aí eu pensei, caminhão, acho que na época, sei lá, vamos chutar, né? Tinha um caminhão lá, de 1,5, 2, e tinha imóveis já na cidade, né? 4, 5. Eu disse, não, olha, aqui não tem menos limite. Eu vou ir pro lado imóvel, me especializar nisso, e já tinha o primeiro contato lá atrás. Já lembrou? Já lembrei. Disse, olha, já tava aquela semente lá plantada, né? E aí eu acabei indo pro ramo do imóvel, né? Aí qual que foi meu primeiro passo? Tinha a opção, como tem hoje, né? Muitas vezes o pessoal acaba me pedindo, até recente agora um amigo, cara, eu ajudo com o maior gosto, porque eu realmente, sinceramente, eu não tive essa ajuda na época, eu gostaria de. Então, pessoal, isso é muito importante, Alex. É importante você compartilhar, porque tem muita pessoa que vai olhar e vai dizer, eu quero ser que nem o Alex, olha a história desse cara. Como é que eu faço para entrar pro meio imobiliário? Como é que eu me torno um corretor? Então, é importante que você fale, você mostre, como você disse, que não teve lá atrás. Então, por isso, aqui a gente tem propósito, a gente quer ajudar, quer facilitar. Então, pode compartilhar, deve, Alex. Legal. Não, isso me deixa muito alegre, sabe? De poder, de alguma forma, tentar ajudar alguém, sabe? Então, bacana. É um negócio que eu levo comigo. Então, sempre que eu puder ajudar alguém de alguma forma, isso para mim é um negócio que me faz muito bem. Na época, eu tive 2 caminhos. Ainda já existia, né, o curso do Cresci à distância e tinha o presencial. Mas eu pensei comigo, né, eu vou dar mais um passo. Eu sempre fui muito estrategista e me preparei. Se eu entro em alguma coisa, tento já entrar preparado. Essa é uma das premissas que eu uso assim na minha profissão também, né? Então, eu vou fazer uma apresentação, eu vou atender um cliente, eu tento buscar o máximo de informações até para gerar uma experiência diferente. Então, tu gosta de gerar autoridade, né? Autoridade, né? E tu sabe que isso é a maior verdade, porque um amigo meu, tem um amigo meu que ele é amigo em comum nosso, e ele é um cara extremamente metódico, sistemático. Ele disse, cara, o Alex me fascina porque ele é desse jeito que eu gosto. Ele tem um método, ele tem todo um sistema, e é verdade, porque, que nem eu disse, o teu resultado, Alex, é porque tu realmente, cara, é muito bom e você se prepara antes. E quando tu veio a ideia lá, tu foi se preparar, né? Foi atrás, e primeiro tu se preparou, tu buscou, e que nem tu falou. Eu tinha um caminho mais fácil, né? Que era o curso à distância, né? Não desmerecendo. Na verdade, os dois te dão quase praticamente o mesmo propósito, mas na minha cabeça, o presencial ia me dar uma preparação melhor, né? E maior, e eu ia conseguir chegar no meu resultado num espaço mais curto de tempo. Sim. Acabei indo pelo presencial. Aí eu fazia faculdade de noite, trabalhava de dia, né? Invertendo, trabalhava de dia, fazia faculdade de noite. Sim. E nos finais de semana eu tinha o curso lá, era 1 ano, né? Então era 12 meses e eu tinha a opção, né, de fazer com o máximo de frequência, terminar e me formar o curso em 7 meses. Que foi um pouquinho mais do que isso, eu não consegui fazer com tanta frequência, porque lá eu lembro... Até porque não era na cidade, né? Era em Viamão. Eu pegava o ônibus, ia até Porto Alegre e acabava... Ver o que é o esforço. O que é o esforço, né, Alex? É você buscar se preparar, mas você saber que você tem que persistir, ir atrás, correr atrás, né? E como eu disse, hoje tem uma barreira muito pequena para entrar no meio. Se tu vai ser de qualquer jeito, né? Então, por isso que os caras não se mantêm. A gente vê aí os grandes atletas aí se preparam ao extremo aí para... Né, então, é claro que você tem situações que às vezes pegando uma dica do Alex, às vezes ali pegando... São coisas que se facilitam. Mas você tem que correr atrás. Você tem que procurar dar o seu melhor, né, Alex? Sim. E daí tu escolheu pelo presencial e tu... Eu escolhi pelo presencial, eu ia de ônibus até Porto Alegre, né? Trabalhava durante a semana, voltando ali, eu estudava de noite.
E no final de semana eu pegava o ônibus, ia até Porto Alegre, lá dentro pegava o ônibus interno e ia até Viamão. Fazia, né, o curso lá e automaticamente voltava, porque na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então, basicamente... Perdi o final de semana, né? Perdia não. Forma, é isso. Lazer, né? Lazer, mas acabei mas estava plantando, porque, como eu sempre digo, né, eu, desde 2009 já estou em Passo Fundo, eu não consigo, acho que nem em todo esse período eu não consegui ficar assim, o único período que eu consegui ficar 3 meses foi esse que eu, assim, precisava demais concluir esse curso em paralelo com o meu trabalho e com a minha faculdade. Então foi o meu maior sacrifício, assim, de deixar, assim, a minha cidade querida, né, que é... Eu exalto, sou muito grato. Isso é importante, a gente honrar nossas raízes, né? Manter e honrar, isso para mim também é inegociável. Aí acabei fazendo o curso, chegou no final do curso, enfim, ali eu continuei vendendo consórcio e tal. Morava de aluguel, desci no elevador, aí desce né, um cara muito bem vestido, enfim, ali. E aí eu conversando e tal, isso, poucos segundos do elevador, cara, a gente falou ali, foi uma conversa que fluiu bastante, perguntou o que eu fazia e tal, tudo mais, eu falei, né, vendia consórcio e tal. Abri, estava tão feliz que estava terminando o curso, cara, estou terminando o curso do Cresci, né, então, e ele, eu estou construindo minha casa, vendo consórcio, sim. Qual que é a maior carta que tu tem? Eu falei, na época era 200 mil. Eu preciso 2 dessas aí para terminar minha casa. Eu falei, cara, tô saindo, né, 2 cartas maiores que eu tinha. Sim. E nesse meio tempo eu achei que eu estava vendendo para ele, né, tirou todas as informações necessárias que ele, e acabou, trocamos o telefone ali e acabou sumindo. Né, e aí na segunda-feira ele me chamou ali, olha, tem interesse no consórcio, enfim, me explica mais e tal. E a gente ficou nesse impasse aí por mais ou menos uns 15 dias. E tu em cima dele pra... E eu tentando, passando informação, e tentando deixar ele o máximo nutrido possível, né, para não deixar com dúvida alguma. Sim. Aí tá, enfim, foi lá, acabei o curso, feliz da vida, na segunda-feira, agora... E tu já tinha acabado o curso ou tu acabou durante esse processo aí? Fazia umas 2 semanas. Fazia umas 2 semanas. Faltavam umas 2 semanas para acabar. Foi bem o processo, então, ali dessa negociação ali. Essa possibilidade de negociação. Aí acabei ali tentando pedir uma demissão, né, na empresa lá, enfim. Falei, olha, a gente, como todo, né, CLT, muitas vezes ali, a gente pode fazer um acordo e tudo mais, precisava do valor, do acerto, enfim. Daí tinha meta diária, né, era um negócio muito bem organizado. Falar, cara, para nós demitir por justa causa, a gente não vai demitir, a gente precisa que tu fique aí 3 meses sem vender. Aí acaba não atendendo o objetivo mínimo, porque eu tinha uma meta legal, assim, cumpri algumas metas legais, assim, nesse produto que eu considero muito difícil, assim, foi um período bem difícil da vida, assim, bem desafiador. E aí, 3 meses eu não posso esperar, então peço a demissão, abro mão de tudo. Nesse meio tempo, deu no dia seguinte, eu ali, abrindo mão e tal, essa pessoa que eu havia conversando ali, que eu estava conversando, me disse, cara, vem tal dia aqui da semana aí para nós fechar esse negócio. E aí eu, imagina saindo, vai ter mais uma remuneração boa ali para me manter um período, né? Porque caso eu vá para corretagem e não venda, eu tenho mais uma remuneraçãozinha aí para ir me mantendo. Tá, marcamos o dia, passou o endereço, cheguei na frente cheguei no endereço ali, combinado, lá, General Neto, 137, não lembro até hoje. Decorou o endereço. Isso fazem 11 anos e alguns 3 meses. Aí cheguei no endereço ali, não tinha, na frente de uma imobiliária, entrei, pedi para recepcionista, olha, esse nome aqui tu tem esse, sabe quem é, onde fica, pode me ajudar? Sim, ele está te esperando. Tem um horário com ele? Eu acho que sim, marquei, né? Mas não imaginava que era uma imobiliária. Entrei, passei o corredor imobiliário, se não vender o consórcio para ele, eu vou pedir emprego para ele. E já estava buscando uma alternativa e já tinha acabado o curso, já queria sair, né? Foi muita coincidência, assim. Mas eu não tinha... Tu já pensou, ou o destino conspirou totalmente a meu favor, muito estranho. É uma loucura isso aqui. Muito, muito estranho. Aí acabei chegando, tal, enfim, né?
eu diretor, sócio-diretor da Arnel. Acabei chegando, aí conversamos um pouquinho e tal, a gente tinha conversado já no elevador, era meu vizinho de prédio, que ele estava morando provisoriamente em acabar a casa dele. Sim. Nesse meio tempo, ele me disse, eu tenho, né, nessa entrevista, nesse horário, eu tenho 2 notícias para ti, eu tenho uma boa e uma ruim. Daí eu, fala ruim. Sim. Cara, ruim é que eu não vou te comprar o consórcio. Eu fiquei 15 dias aí testando, falei com meu pai, que é o diretor aí, sócio fundador da empresa e tal, e não vou te comprar o consórcio, só estava te testando. Porque gostaria de te dar uma oportunidade de emprego. Como corretor de imóveis? Sim, como corretor de imóveis. Fechou todas, né? Fiquei triste e feliz. Aí, mas o que eu preciso? Eu preciso de um celular, um carro e um computador. O celular eu tinha. O computador, na época, eu usava da faculdade, mas logo eu tinha comprado um computador. Sim. Né? Eu trabalhava na Colombo, tinha oportunidade de comprar. Sim. Aí comprei o computador. Cara, carro eu não tenho. Daí ele me trabalha com o meu. Dono da empresa, me dá o carro dele, imagina, se eu bato esse carro. O cara já viu o potencial da Alex lá atrás. E aí eu aceito o desafio. Nesse meio tempo fui apresentado para a equipe e tudo mais ali, e foi eleito ali, foi escolhido ali 2 colegas, na verdade, para ser os tutores, que a gente chama, acompanhar no início. Né? Sim. Aí ele me deu as coordenadas, olha, eu acho que tu deve começar, enfim, vendendo para tua família, para teus amigos, enfim, foi o que eu acabei fazendo. Nesse meio tempo, entrou um outro corretor que a gente iniciou a carreira junto, né, que era o filho desse nosso amigo aí que já vendia caminhões e tudo mais, e a gente entrou os 2 juntos ali. E aí, quando é difícil, quando é chuva, como a gente vai fazer? Primeiro imóvel, vou vender como sem carro, tinha aquela vergonha de pedir para ele e tal. Sim. Vou vender os próximos, vou tentar. E teve um lançamento muito próximo da Gare, então era próximo da imobiliária, dava para ir a pé. Foi a primeira venda que eu fiz. E mesmo que tu tinha o carro disponível ali, te gerava tinha receio, né? Imagina, começando, se eu bato esse carro, né? Então, como que eu vou fazer? Nesse meio tempo, já desde o primeiro mês, eu consegui ter um êxito nas vendas ali, vendendo para um amigo, enfim, ali, eu lembro da primeira venda que eu fiz. E aí, nesse meio tempo, eu acompanhava eles. Aí as estratégias, né? Colocava 5 propostas dentro de uma pasta e saía na rua. Tinha que voltar com a proposta assinada. Das 5 vai cair 4, eu vou fazer uma venda. Essa era a minha dinâmica, a minha estratégia. Muitas vezes, na maioria delas, eu voltava com as 5 e caía 6. Né? Então, não dava certo. E mesmo nesse intuito aí, quanto mais eu errado, mais eu tentava me aproximar dessas pessoas que conseguiam me ajudar. A equipe era, assim, maravilhosa. Pessoas muito do bem. Então, gostavam hospitaleiros, gostavam de ajudar. Então nesse meio tempo aí eu comecei a trabalhar ali por 1 ano e 7 meses. Então trabalhei desde o primeiro mês eu consegui ter as vendas, consegui fazer as vendas ali. E como é que foi assim? Tu demorou um tempo para fazer a primeira venda ou como é que foi esse... Com o auxílio desses colegas, os tutores, eu consegui fazer desde o primeiro mês. Eu trabalhei 17 meses lá, teve só um mês, novembro lá que eu não vendi. Então, nos demais, eu trabalhei todos ali que... Alex, isso é raro acontecer. Um corretor, nesse espaço de tempo, ter só um mês que não vendeu? Isso foi no mês, linkando então nisso, aproveitando, foi no mês ali, foi nessa trajetória curta, né? Minha trajetória hoje tem 11 anos e 3 meses. Isso também é um feito que eu, né, depois chegando ali, tentando justificar de alguma forma, assim, deu 11 anos e 3 meses, só 3 meses na carreira que eu acabei não vendendo. Isso eu acho que é um feito... Né? Pessoal, quando eu digo para vocês que esse cara aqui dispensa comentários, é só... Eu não conheço e vou dizer assim, acho muito difícil que vai ter um corretor, pode pegar os mais top aí do mercado, que tenha em 11 anos e 3 meses, só 3 meses que não vendeu. Eu desconheço. Por isso que eu quero mostrar esse cara, porque esse cara, ele precisa... O Brasil precisa conhecer esse cara. Porque o cara morando aqui no interior, o cara nem mostra as caras. Né? Ele só pela excelência, pelo propósito que ele tem, pela história, pela persistência e disciplina. Né? Porque aqui você está vendo que ele é um cara disciplinado. Ele teve mais de 200 milhões em VGV. Nesse último ano, mais de 30 milhões. Então, tu imagina com essa exposição que se precisar, o que eu precisar fazer, eu quero que esse cara seja conhecido. Porque ele merece. O cara tem uma história
Linda. Meus parabéns, Alex. Porque o cara tem que ser resiliente. Para o cara, assim, ó, botar a cara a tapa e dizer assim, ó, vou sair aí com o carro emprestado, nem pegava o carro e conseguir vendas, né? E aproveitar as relações, porque por mais ele teve tutores, teve pessoas que abraçou, é porque as pessoas identificavam um propósito nele. É porque a vida, Deus coloca pessoas abençoadas ao nosso lado, que valorizam o nosso potencial, porque enxergam um propósito em nós. Então é por aí. Então, meus parabéns, Alex, por essa tua trajetória e vamos continuar a história, né? Muito obrigado. Mas abrindo esse link assim, ó, isso é lindo demais, gente. Para quem trabalha com venda, sabe o quanto é difícil vender. E a gente vê uma história de um cara que, porque no imóvel não é vender com todo respeito a qualquer outro produto, mas um produto com valor, né, com custo baixo, é muito fácil tu vender, tu sair na sinaleira, se tu é um cara que tem um pouco de... Tu vende. Agora vender um imóvel todo mês, tu sair, tu ouvir tanto não, e tu persistir, isso é lindo. Então, meus parabéns. Fico muito grato aí pelas palavras. Daí tu saiu depois desse ano em Aí eu recebi um convite, de uma pessoa muito querida, muito especial para mim, que foi muito marcante na minha carreira. Foi a Rose da Bortolini, né? A gente conversava, tentou fazer uma parceria uma vez ali e tal, e até acabou não saindo. E ela me disse, me manda teu currículo aí. Eu mandei o currículo ali, enfim. Depois eu fiquei pensando, não. Ela me chamou, né? Olha, eu acho que vai abrir uma oportunidade. Tá saindo aqui o Maurício na época. Lá eu falei, mas aí me deu um gelo, né? Eu falei, não. Rose, o cara me tirou ali me deu a mão lá no fundo do poço. Grato, lealdade. Não tem como sair. Ela, não, então beleza. Tá. Tem o jeitão dela lá e tal, e passou. E eu comecei, né, de certa forma, nesse meu empenho, comecei a deslumbrar essa empresa. Sempre comecei a deslumbrar, assim, olhando, que legal a história. Daí tinha a história do Ricardo lá, a história da própria empresa, né, de como foi construída. Se identificou com a história. Me identifiquei. E aí começou a me despertar um interesse. E aí, um dia eu falei, daí eu falei com a Rose, falei de novo com ela, disse, não, olha, Rose, através de uma outra corretora, disse, olha, o Alex talvez agora esteja pronto para ir. E eu mesmo naquele medo lá, será que vou? Né? Falei com os 2 tutores, ali, o que tu acha e tal, e de certa forma me apoiaram. Falei, Rose, se tiver outra oportunidade, me chama. E ela, então me manda teu currículo de novo, aí, do jeitão dela lá, uma queridona, você quer mandar um grande abraço para ela. Isso é importante, a gente honrar as pessoas que nos abrem portas, né? E a gente sempre... Eu gosto sempre de honrar as pessoas que valorizam a gente, que dão oportunidade, né? Embora a vida... Porque o cara, é certo que um dia ia passar por aquele ambiente, mas ele seja grato por aquela experiência que ele teve lá, por no começo, né? E isso é bíblico, Alex. Né? É bíblico. Valorize os pequenos começos. Então, tu começou honrando lá atrás o posto, que era frentista, a cidade dele, que ele fala com tanto amor, por isso que ele tem esses resultados. Por isso que as pessoas abrem oportunidade. Por isso que quando ele chegou lá desses 7 meses, na primeira empresa, eu tenho certeza que o responsável disse assim, Alex, vai que vai ser bom para ti. Por quê? Porque sabe que não era só por... que era alguém vendido, alguém que não valorizava as oportunidades. Não, é porque ele sabia que ele tinha potencial para crescer mais. Então esse é o segredo. O segredo é você valorizar os pequenos começos, o segredo é você valorizar as pessoas, é você ter propósito e saber que é muito mais graça em servir, em dar, do que receber. Que daí as coisas funcionam, né, Alex? As coisas acontecem. Acredito continuar nessa persistência que eu tenho, talvez, né, tendo um número maior de oportunidades que a empresa, a gente via que fornecia, assim, tinha muitas empresas com exclusividade, muitas construtoras até hoje, é a referência, né? Sim. Aqui, então, quando se fala não em corretor só, mas em imobiliária. Imobiliária é a referência, foi a grande, abria muitas portas faculdade da profissão. Abre muitas portas, capacita demais e sempre eu saí de lá, assim, né, coração na mão mesmo. Então, a gente vai chegar nessa parte, depois eu vou comentar. E aí acabei fazendo o processo e tal, enfim, né, pedindo lá, imploradamente, lá uma oportunidade, que eu só precisava da oportunidade. Falei dos números que eu fazia e tal, ali, mas isso não, acho que nem foi, porque era uma empresa familiar, então tinha várias... Sólida, né? Várias premissas, assim, que acabava complementando, não era só número, só currículo, né? Acabei entrando ali e a gente, né, eu tive um período ali de 9 anos e meio fantástico.
Assim, então, teve um grande desenvolvimento pessoal, um grande desenvolvimento profissional, grandes desafios, a gente passou por muita coisa, construiu, ajudou de certa forma, assim, com a Na parte de imóvel é a tua maior escola, né? Minha maior escola. Então foram 9 anos e meio, todo ano performando mais, né? A gente tentava fazer uma certa Isso era uma cobrança, pergunta né? que eu queria fazer, Alex. Todo esse trajeto aí de 11 anos, todo ano você performou mais do que o ano? Todo ano eu performei mais. Pandemia, guerra, todo ano eu performei mais. O mês que eu perdi uma pessoa que foi muito querida, muito importante na minha vida, que me apoiou demais, que foi o meu padrasto ali, o mês que eu perdi ele, no mês seguinte, eu não sei se por uma proteção, enfim, eu caí no trabalho, foi o mês que eu, em números, né, foi o mês que eu mais, em números, não em números de VGV, de valor geral de vendas, para quem não sabe, em números foi o mês que eu mais vendi, eu consegui vender 14 imóveis dentro do mês. Então foi... É que eu sempre digo, a crise sempre é uma... Ela pode... Ou tu se entrega ali, daí tu se acoa e você abandona tudo, ou você usa aquilo ali como um impulso. Né? Alavancagem. Alavancagem. E que bacana, que lindo isso. Aí tinha algumas formas assim também que serve como eu considero assim que foi um grande diferencial. Eu não tinha muitos recursos, né? E por mais que eu já estivesse em uma condição muito melhor, né? Então eu na parte ali de me preparar, assim, eu tinha um negócio que era muito adverso comigo, assim, que a gente escuta muito no mundo da venda, assim, o cliente que não ia me comprar, tu tá perdendo tempo com esse cliente. Eu criei uma estratégia minha que era tentar ir com esse cliente. Quando eu identificava que o cliente não ia me comprar, talvez não no momento, você despertou interesse ali, em algum momento ele vai comprar, eu ia até o final com o cliente. Esse era o meu treinamento. Porque eu pensava, se eu fosse errar... Qual que era o que impedia ele de... E pensar que se eu usasse as minhas estratégias e não tivesse êxito, ele não ia me comprar menos. Não tinha um impacto menor. Podia aplicar aplicar minha estratégia. Isso dá certo. Então, no cliente que está mais pronto para comprar, acabava de certa forma... Até porque esse cliente pode retornar depois, né? Em algum momento, se ele desperta o desejo, em algum momento ele vai comprar. Pode ser em 1, 2, 3... teve um caso histórico, foi esporádico. Teve um cliente ali que eu contava na imobiliária que eu saí recente ali, que eu trabalhei, logo que eu comecei na carreira lá, já há um tempo assim, já tinha uns 3 anos, olhando pelas contas assim, eu atendi ele por 8 anos, me tornei amigo dele e ele não me comprou nada. Em 8 anos? Em 8 anos, e eu não desisti dele. Por ele ter se tornado um cara amigo, assim, muito querido. E depois, em um só ano, ele fez um número legal de negócio. Mas eu demorei 8 para fazer dentro de um ano o que eu não fiz em 8 com ele. Foi plantando. De certa forma, assim, não desistindo, né? Então, né, sempre tentando vender alguma coisa. É a persistência, né? É entender que tem um processo, né? Chegou a ficar engraçado, assim, essa história, sabe? Até eu brincava com ele. Tinha tanta liberdade que eu brincava com ele. Esse aí te provou, né? Se tu queria desenvolver e ver se as tuas técnicas iam funcionar, esse daí esse me provou. Então, como eu conhecia pouca gente na cidade, não sabia nem direito quem era o prefeito. Outra coisa que não tem desculpa é o pessoal assim dizer, mas eu não tenho relacionamento. Relacionamento é você quem faz, meu querido. O network, as pessoas que você seleciona, cara, vai atrás. Isso aí. Vai atrás. Aí, na minha estratégia pessoal, né, como caía tantos leads, clientes para cada corretor, eu tinha que melhorar minha conversão, era a minha única chance, né? Eu não sabia direito quem era o prefeito, brincando, né, de certa forma. Então, se o cara entrasse na porta, eu tinha que converter. Meu treinamento... Não tinha como saber, esse cara é um possível comprador, esse cara é isso, esse cara... Não. Então, eu tentei melhorar minha conversão. Aí, acabei fazendo essa foi a primeira preparação que teve um efeito muito grande. Eu ia com o cliente que não ia comprar, eu treinava com ele, eu ia até o final. Sim. Eu tentava todas as minhas técnicas. E tu já identificava, geralmente, esse cliente... No início é mais difícil, a cada passar de ano a gente tem um feeling um pouquinho maior, mas não tem como dizer que tu vai acertar aí, né, ter o maior número de assertividade. Mas eu digo assim, que tu diz assim, eu acho que esse cara não vai me comprar, mas eu vou ir com ele, vou insistir. O cliente dá indícios, mas eu tento não comprar essa ideia que tu pode ser sabotado por ela. Então, pode, né? Então tu tem que atender de forma igual. Eu já te pergunto porque realmente tem essa questão, porque às vezes aquele cara que tu acha que esse cara vai sair vendo,
E às vezes é o contrário. Já aconteceu inúmeras vezes, né? Comigo. Aquele cara que às vezes demonstra um menor interesse, que às vezes ele não quer nem, nem vamos lá olhar, não é o momento e tal. E tu dá uma insistida. Porque eu sempre digo, o cliente, o ser humano em si, ele adora comprar, mas ele não gosta que venda para ele. Isso aí. Né? Então o que acontece? Você tem que gerar uma conexão, você tem que despertar interesse. E outra, você tem que passar a propriedade para o cliente. Você tem que, às vezes, quantas vezes a gente tem que descobrir que o cliente quer comprar algo que ele nem ele sabe o que é, né, Alex? Exatamente. É achar assim, não, mas olha isso aqui, é mostrar para o cara uma oportunidade. É mostrar que você não está querendo só a comissão, é que realmente você sabe que o negócio é bom. Porque você me disse um dia, Alex, e eu gravei isso, que você, nessa tua caminhada, você foi pegando todas as queixas dos clientes e foi anotando, e você foi botando, o cliente sente falta disso, e esse é teu propósito. Construindo o meu negócio em cima desses isso pilares. Aí é facilitar a vida do cliente. É tu saber assim, não, o cliente precisa disso. Não, o cliente tem essa dificuldade, né? Porque daí o cara vai lá, ele só olha o valor, daí a venda. Não é só isso a venda. É você saber se o teu cliente está lá sossegado, tu tá indo lá atrás de certidão. Você faz isso que eu sei que você faz. Sim. Você vai lá no banco e você vê toda a questão do financiamento. Isso quase ninguém faz. Entendeu? Hoje em dia tem grandes metrópoles, e por isso que eu te digo, cara, que se você tivesse, você estaria entre os grandes, porque os caras chegam hoje nessas grandes consultoras, que eles não fazem nada. Sim. Eles só chegam lá no cliente, a consultora faz tudo. Esse processo todo o Alex faz. Vai lá, o cliente nem se envolve com nada. Todas as dores que o cliente tem. Eu tenho certeza que o Alex vai lá, e isso era uma queixa que eu tinha dos meus clientes na parte da consultoria, que iam lá e compravam uma casa toda errada, com infiltração. Eu tenho certeza que o Alex vai lá e ele olha assim, essa casa aqui eu não posso vender para o meu cliente. E às vezes o cliente está todo empolgado, ele vai lá, ele quer comprar, e a gente sabe que vai estourar o problema. Sim. Então, por essa necessidade da melhoria desse cara, a gente não pode deixar as pessoas passarem por isso. Eu penso em cima, linkando a isso, eu penso que para mim vender a casa X ou a casa Y não vai mudar, mas para o cliente vai fazer toda a diferença. É ele que vai morar. Sonho, né? Então, você sendo conhecedor ao máximo que você conseguir do mercado, tu vai ter automaticamente mais oportunidades, né, para o cliente. De certa forma, tu vai conseguir conduzir ele, né, usando a própria palavra, linkando também o que tu falou ali. O pessoal acha que vende indução, e não é vender condução, no meu ver. Né? Tu vai conduzindo, o cliente, na verdade, quem vende imóvel é o proprietário, a gente só faz a condução e tenta desburocratizar o processo. Né? A gente é pago para resolver o problema. Né? E muitas vezes a gente vai buscando, até porque senão não teria por que ter um corretor. Não. Né? Tinha imóvel no site, o cara selecionava. Claro, vai lá e compra direto. Isso. Não, mas tem um condutor. É isso aí. É você buscar, é você ser aquele consultor que você vai dizer, não, isso daqui é o imóvel certo para o cliente. E o cliente tinha me pedido um imóvel assim, é você também. Porque tem muitos clientes que são sonhadores. Sim. E eles acham que às vezes é tão distante para eles, você vai lá e prova, não. Olha, aqui compensa você fazer um financiamento uma linha assim, daqui a pouco você pode quitar dessa forma, acaba sendo viável. E o cliente é verdade, eu achava que para mim era melhor pagar um aluguel. Pensando numa visão mais macro, né? Isso, porque ele não consegue enxergar o todo. Agora tu pega o Alex lá, que é um especialista, ele tem todo um estudo por trás, ele tem tudo e ele vai achar, por isso que eu digo, muitas vezes ele vai despertar o interesse que nem o cliente sabe que tem. Sim, acontece com frequência, assim, então é uma condução, como a gente fala, né? Então a própria palavra da profissão, o próprio nome da profissão já diz que é um corretor, né? Então tu corrigir alguns percalços e é tão traumático muitas vezes na hora, imagina, tu vê milhares de prédios, né? O cliente tudo é apartamento, tudo serve, mas daqui a pouco tu vai fazendo os filtros ali. Eu lembro que em um dos anos ali que eu performei muito bem, foram 44 vendas lá, né, há um tempo atrás, e eu lembro que eu tinha mostrado, no máximo eu levei eu ia anotando, como tu falou, né, não teve nenhum cliente que eu mostrei mais do que 5 imóveis. Então, porque eu fazia uma entrevista bem feita, acabava filtrando e tudo que ele ia eliminando dentro da imobiliária, sobrava 6 imóveis, ele acabava olhando 3, 4 ali e ia eliminando. E acabava bem mais assertivo. Bem mais assertivo, né? A gente pegava muita informação do mercado, né, e ia listando o que o cliente não quer e ia fechando cada vez mais esses filtros. E isso funcionou sempre muito bem. Eu sempre digo das etapas ali do nosso negócio, ali, né, que é uma boa entrevista, se tu
fizer uma boa entrevista, você vai gastar teu sapato lá fora, tu vai correr, vai deixar o cliente mais confuso do que quando ele entrou. Sim. Muitas vezes vai acabar não saindo a venda, é muito mais provável que não saia do que, né, do que saia. Então seria ali essa entrevista, né, visita, né, estruturar uma proposta dentro do fluxo, enfim, que fique confortável para o cliente, e fechamento. Então esses 4 passos eu acho que é primordial para qualquer venda aí no nosso segmento. Como é que chegou assim o momento que você, porque é recente, né, que você teve essa transição agora para o teu, porque já faz um bom tempo que o Alex é um corretor de sucesso na parte corretora, a pessoa física dele. Agora o Alex também tem o seu negócio, o seu empreendimento, né? Que é a sua imobiliária. Quando que você entendeu assim, bom, agora é o momento que você disse que teve esse momento foi difícil, né? Porque você tinha um carinho grande pela empresa que você trabalhava, né, Alex? Muito grande. Então eu gostaria que tu passasse para o pessoal. Eu tinha assim em mente, eu não tive, obviamente, não vou ser mesquinho de dizer que lá atrás, no meu primeiro ano, mas a partir do 7º, 8º ano, eu já comecei a deslumbrar, olha, né, gostaria de fazer assim, se fosse meu e tal, né, gostaria de fazer um processo diferente, gostaria a tua própria visão, de atender, enfim, desacelerar, de certa forma, assim, alguns processos e realmente ter uma venda mais humanizada, porque cresceu tanto o negócio, né? Foram 460 negócios concretizados nesse período, então é muita gente, Nossa, né? Uma carteira muito grande, assim, e fora os novos que acabava vindo assim ao natural. E aí eu tinha em mente, com 10 anos, então eu vou tentar, vou criando coragem, vou tentar lá falar com o Ricardo lá e vou tentar abrir o meu negócio ali, né? Um negócio estruturado nos modos assim que eu considero que eu acho que seria interessante uma experiência do cliente. Na tua visão. De ser um negócio mais humanizado, de ser um negócio, né, como os imobiliários já fazem, enfim, como a própria... Mas com a tua personalidade. Mas com a minha personalidade. Os outros já deram certo do jeito deles e isso é importante, Alex. Porque às vezes as pessoas querem ir lá no negócio da pessoa que ela tem uma visão, tem uma missão e mudar. Não, você tem que agregar lá, mas tem uma visão, uma missão que o cara já fez. Daí você quis botar a tua personalidade, a tua identidade, fazer dar certo o teu negócio do teu jeito. Daí. Isso, essas anotações da experiência de o lugar, da escolha do lugar, de como o cliente chegar, dessa comodidade, ele tem um estacionamento, dele chegar, enfim, de ter um café bacana embaixo, de ter um espaço assim, de certa forma... Tudo pensado, Tudo pensado pela experiência do cliente, né? Que ele tem essa comodidade, essa conexão, essa conexão aí com o que eu almejava. E aí eu tinha essa pretensão de 10 anos. E foi muito curioso, assim, mas eu volto a falar que, né, pela história, acho que deu para perceber um pouquinho que eu gosto mesmo do desafio. Sim. Né? Então eu gosto de me sentir desafiado e eu tinha a ideia de 10 anos. Né? Fechou 9,5 lá da empresa. Eu pensei, não, acho que é o momento ali, por alguns movimentos do mercado, alguns lançamentos de valor agregado, que geralmente é o meu perfil, assim, né? Não é o que eu almejo, é o que já foi feito, é fato, então médio e alto padrão. Sim. É onde qualquer outro imóvel, né? Mas foi onde eu me destaquei e foi onde eu nichei, né? Então, é onde a tua carteira de clientes está, né? Onde eles existem. Pegando tudo que eu já tinha feito, olhando, era médio e alto padrão. Então eu pegava aí o ticket médio, ficava bacana, assim. Então eu tinha também aquele desejo de... até quando eu fui sair, o Ricardo disse, cara, dá para ver no brilho do olho dele, assim, né? Que não adianta, ele quer mesmo esse desafio. Então, acabei esquecendo. Quando eu saí da primeira imobiliária, também foi a transição difícil. Fui lá chegar, cara, eu quero sair. Quer sair para ir para onde? Uma outra imobiliária, de certa forma, é um concorrente do mercado, né? E eu lembro até hoje que ele me apoiou demais. Né, eu lembro das palavras dele, assim, que ele disse, não vou... Eu tinha em mente que eu não ia conseguir, assim, né? Eu não ia ficar por muito tempo e deu o maior apoio e me disse, tu tá saindo... Mas as portas estão abertas. Se um dia tu resolver voltar, tu tá com as portas abertas. E na mesma forma da outra empresa. Tem uma admiração e um carinho muito grande. Pelo Ricardo, a gente viveu muita coisa junto lá. E agora a gente tá nesse novo, novo empreendimento, né? Então, tentando... Que bacana. E assim, pessoal, sigam o Alex lá nas redes sociais. Alex Negócios Imobiliários. A imobiliária dele é fantástico. Essa conexão que ele fala, realmente, você chega lá, tem um estacionamento diferenciado, você chega lá em cima, a recepção, tudo desde o café, tudo pensado. Então, isso é diferente, é você botar a tua personalidade e o cliente sente isso. Quando tu chega, tu vê que o ambiente é diferente. E meus parabéns pelo teu espaço, queria aqui
destacar isso, o Alex ficou, tenho certeza, quero profetizar aqui já, que vai ser um sucesso a empresa e vai ser conhecida aí nacionalmente, se Deus quiser, e tenho certeza que esse ano do Alex vai ser melhor, porque já não porque só é uma recorrência, mas porque eu tenho certeza que ele está cada vez melhor no que ele faz e tem propósito, né? Então, muito obrigado pela tua presença, Alex. Eu queria que aqui tu deixasse uma dica para o pessoal que está começando, para os corretores, mas também para as pessoas que querem empreender em qualquer área da vida, que querem ser um profissional de sucesso em qualquer área da vida. O Alex veio de frentista de posto, né? Com todo o respeito que a gente tem por essa profissão linda, porque para muita gente isso faz porque ama, tem paixão, mas ele tinha um sonho maior. Então, se você está talvez numa função que hoje a remuneração é mais baixa, mas é uma profissão bonita, e você quer assim, não, eu quero ser como o Alex, quero ser um cara de... É possível. Então, eu quero que tu dê uma dica para esses caras que estão começando. Como tu disse lá atrás, olha, eu preferi pelo presencial. Você já deu uma dica aqui valiosa para o corretor, porque hoje o corretor ele quer tirar o PS de qualquer jeito. Sim. Não, cara, não pula etapas, faz como tem que ser, estude, se aperfeiçoe, seja bom no que tu faz, né, Alex? Seja bom e depois as coisas vão acontecer. É legal você investir numa imagem, você investir numa... Mas assim, ó, o principal é você saber o que você está falando, né, Alex? Então, pessoal, como o Alex estava falando, resiliência, vai atrás, né? Busca, aproveita essa dica, aproveita essa... E como eu digo, a crise ela não te define, né, Alex? Teve várias pessoas que passaram pela pandemia, por exemplo, e viveram a sua melhor época, falando de negócios. Sim, a pandemia foi um divisor de águas para nós no mercado, porque o pessoal estava, de certa forma, e obviamente aí, apavorados, assim, e o pessoal começou a ficar em casa, começou a olhar para, né, pessoas casar, preciso ter uma casa melhor. Algumas pessoas, né, tiveram algumas tragédias, perderam alguns entes queridos e acabaram, né, se dando conta. O que adianta lá uma grande aplicação, um dinheiro, se de certa forma, né, não vou conseguir usufruir. Acabaram melhorando as suas próprias casas. Aconteceu um movimento muito interessante no mercado, que o pessoal né, tinha tudo para pensar, agora não vai mais vender imóveis, né? Sim. Quem tinha um apartamento sem lazer acabou buscando um apartamento com lazer. Quem tinha um apartamento com lazer se deu conta que o lazer estava fechado em função da pandemia. Quem tinha um apartamento com lazer acabou migrando para casa. De certa forma, passou uma insegurança, pandemia, enfim, a falta de muitos... Sempre buscar recursos em meio à crise, né? E isso para nós foi, de certa forma, quando o pessoal acabava reclamando, chorando a pandemia, colocando a culpa na pandemia, eu comecei, né, a despertar, não, vamos ver onde que vai esse ciclo aí. Aí acabou da casa na rua, começou a achar inseguro, começou a ir em terreno, em condomínio, até aconteceu um movimento muito... Acabou valorizando demais esses imóveis e automaticamente, como a gente é remunerado no valor venal ali, então acabou melhorando para nós. E aí o pessoal acabou migrando muito para casa em condomínio. O que tinha de casa, terreno em condomínio, foi um negócio, assim, curioso, nunca vi na carreira. Acabou, né, até duplicando ali o valor. E automaticamente a gente acabou vendendo um volume menor, porém um valor de venda muito maior. Então, para nós, olhando essa visão macro que eu digo, é tentar ser o mais sensível possível a saber qual fatia aí que... A gente só está usando um exemplo da pandemia, a gente sabe que é um momento extremamente difícil, mas é mostrar que sempre tem uma fatia, como o Alex mostrou aqui, que tu pode explorar, né? Para você não deixar o teu negócio ir ruim. Então, é isso aí. Vamos lá para cima, né, Alex? Isso aí. Te desejo aí sucesso na tua carreira. Muito obrigado novamente. Muito obrigado por fazer parte e trazer o espaço também do Renan. Isso aí, não podemos deixar de agradecer a nossa casa aqui, a Compra Auto. Segue a Compra Auto. Compra Auto é referência quando se fala em carro. E muito obrigado, Renan e Gabi, por ceder esse espaço, por acreditar nesse projeto, e nós estamos juntos, tá? Segue a Compra Auto, os caras que vendem de verdade. Tamo junto, pra cima. Valeu, Alex. Obrigadão.